Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Comigo aqui, José Valderico. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, pessoal. Boa noite, nossos convidados, que eu não vou revelar ainda. Mas aproveitando que você está nos vendo agora, lembre-se, já deixa teu like, já curte, já compartilha com teus amigos. E outro detalhe importante, caso você não possa nos ver, mas possa nos ouvir, nós temos a nossa playlist no Spotify e no Deezer. É só você conferir lá. Já temos vários programas, dá para fazer uma maratona. E prepara o lápis, prepara o papel, porque vai vir mais uma aula pela frente aí. E conosco aqui um casal brilhante, né? E muito querido aqui da nossa cidade. Valdeia Piccoli, seja bem-vinda. Ela que é diretora aqui da Trishoes na parte financeira. E conosco também aqui o diretor criativo da Trishoes, senhor Cássio Piccoli. Seja bem-vindo ao nosso Talks. Boa noite, né? Boa noite, William. Boa noite, Manerique. Boa noite a todo mundo aí que vai ouvir a gente, né? Que está junto com a gente nesse momento. Boa noite, William. Boa noite, Zé. Vamos aí para esse bate-papo aí, que torna que seja bem agradável, né? Com certeza, com certeza. E a gente sempre gosta de fazer algumas perguntas bem clichê aqui, que é o seguinte, né? Quem é Cássio, né? É natural da onde? Filhos, né? E como é que se conheceram, principalmente esse casal aí, como é que surgiu, né? Esse namoro, esse casamento aí. Valdeia também de onde vem, se é natural aqui de São João Batista ou não. É importante para nossa audiência que a gente tem aí. O YouTube está aberto para todo o mundo praticamente, e com certeza a CDL tem um alcance aí bastante interessante, principalmente no nível estadual, devido às outras entidades que a gente faz parte desse movimento Sistema CNDL. Legal. Pode começar, marido. Cássio Piccoli, eu sou natural de São João Batista, 52 anos, 32 anos dedicado ao calçado batistense. Tenho um filho chamado Matheus, uma esposa chamada Valdeia. 33 anos juntos, né? Enfim, conheci ela em São João Batista, trabalhando no CDL. Trabalhando no CDL. Então, eu sou a Valdeia, né? Sou natural de São João Batista também. E vi a cidade crescer, né? A gente acaba vendo a cidade, evoluindo com a cidade. E sou empresária e empreendedora. A gente gosta de sempre falar, né? Tanto eu quanto o Cássio, a gente não é só empresário, é empreendedor também, né? E a gente já vem aí numa caminhada de... Eu, 18 anos. Você também, né? Não, um pouco mais, né? De empresário mesmo, né? A gente teve um tempo ali de CLT, mas sempre voltado para a empresa, né? Minha formação acadêmica é administração de empresa e a gente está sempre aí no mundo empresarial, tanto eu quanto ele. Ele sempre ficou voltado para o calçado, né? E eu aqui sempre no calçado, mas era no fornecedor, né? Eu uma hora era caixa, outra hora era solado. O calçado em si mesmo somente agora, com a constituição da Trishoes, né? Mas tive uma casa lotérica por 10 anos, a casa lotérica aqui foi minha, não ganhei na Mega Sena, nem na Loto Fácil, mas né, marido? jogar, que a gente adorava jogar. Jogava, com certeza, sempre fiz a minha fezinha, ele também, a gente adora jogar na Loto Fácil. A Loto Fácil aí, aqui, né, a gente arranhou, mas nunca o prêmio principal, não. Então é isso, a nossa história. E nós nos conhecemos na CDL, num prédio da CDL. Embaixo ele trabalhava como escritório de contabilidade e eu era secretária do CDL. E ali os olhares se trocou, eu subi as escadas, ele começou a me olhar, né? Ela mandou recado para mim. Passar social ou recado? Só associar. Não, vamos associar, vem aqui. Queria saber se você é casado, solteiro. Então, isso aí já rola 33, indo para 34 anos já de história juntos. Que legal, que bacana. E conta um pouquinho, eu fiquei bastante curioso, assim, como é que era, né, essa questão de trabalhar na CDL? Imagine, provavelmente naquela época o sistema era ainda o famoso
arquivo, olhar a lista negra, vamos supor assim, né? O associado ligava, como é que Sim. funcionava essa parte? Sim, o associado ligava. A gente tinha 3 aqueles arquivos ainda de metalão, né? Uhum. A gente colocava tudo ali, as fichas, e procurava você, né? Ah, uma passagem, eles diziam. Ligava pra gente, uma passagem. Aí era por nome, às vezes por CPF, porque tinha, às vezes, erro de CPF também. E a gente abria lá, só se escutava aquele... né? Sim. Na caixa se abrindo, ia lá, procurava o nome e achava e via assim, a passagem, né? Se o cidadão tinha negativado, que a gente chamava, era positivo, negativado, enfim. Algumas observações que a gente poderia dizer, tudo confidencial, obviamente. Mas era assim, aí depois, uma vez por mês, o CDL fazia um jantar. Era um jantar de confraternização entre os associados e eu organizava também. E fiquei interessante que aqui nos bastidores você falou de ata. Aí eu comecei a puxar agora pela memória, eu me lembro que tinha ata na época. Eu redigia, se não era eu, era o secretário, ou o secretário que fazia parte do membro, né? De O diretores. diretor ali, secretário, né? Isso, Não, e ele fazia. Ata da gestão do seu Nilo, se eu não me engano, que foi Nilo Boss, Existe, tem. Aham. O que não comentei é que não tem uma menção do local. Do local, bom. Que era na rua ali do posto tem menção do local. Não tinha da outra em relação lá no início que comentasse debaixo da igreja matriz. Da igreja Jorge Lacerda, né? Da Jorge Lacerda. Isso, Jorge Lacerda. Ali ficamos instalados algum tempo, desde que eu entrei, não lembro quanto, né? Mas foi meses. Acho que dentro do mesmo período do ano, né, a gente já se mudou para o prédio, então, aqui nessa... Não lembro o nome agora da... Ali é Benjamin Duarte. Ali. Benjamin Duarte, isso aí, isso mesmo. E onde que a gente se conheceu. E, Cássio, durante esses 33 anos, né, de casado e 32 de sapato, né? Que tu consegue trazer para nós aí da tua vivência de mercado, principalmente que você trabalhou muito tempo na área comercial também, e eu conheço muito o Cássio, da famoso Cássio, né, do grupo Susana Santos, né, e Renata Mello e Azilê, principalmente na parte comercial, né? Como é que está hoje, né, o mercado de 30 anos atrás com o mercado de hoje para o setor calçadista? O que tu consegue trazer para nós aí? Bom, essa trajetória de 30 e poucos anos de sapato, ela iniciou-se no ano de 90, basicamente, né? Onde eu ingressei na época na La Monella. Sim. Durante 8 anos eu trabalhei na La Monella, tinha a marca Rio Modas e a marca Parou. Porque o despertar do comercial. Eu comecei na La Monella no faturamento e de lá eu fui para o setor de expedição. E como iniciou-se, vinha o sapato com defeito para a empresa e aí eu abri esses defeitos e tinha que fazer um contato com os clientes. Aí no fazer esse contato começou, o cliente hoje gosta de dar atenção, né? E aí o sapato chegava, eu ligava para o cliente, um tal defeito, indenizava, fazia um conserto, enfim. Tinha clientes que a Parou era muito forte no estado de Santa Catarina, acho que ainda é hoje. E aí os clientes ligavam, vinham na empresa pegar o conserto e a gente batia papo, conversava e começou a despertar da área comercial. Aí no ano de 98, mais ou menos, eu saí da Parou. Assim que a gente casou, né? Uhum. Eu saí da Parou e iniciei a minha carreira na Susana Santos. Susana Santos era lá na Avenida, uma empresa que na época era pequena, fazia 200 pares de sapato por dia. E quando eu me desliguei do grupo, e no final de 19, a gente produzia na média de 25 mil pares de sapato por dia. Então teve uma trajetória aí E quando eu fui que eu iniciei no Susana Santos, eu iniciei já na área comercial.
Então, um jovem ainda, de 20 e poucos anos, e começar a desenvolver um trabalho, que não tinha um trabalho da área comercial. Para vocês terem uma ideia, na época que eu iniciei na área comercial, em São João Batista, nós tínhamos um comercial, chamava-se Cláudio Coelho. E aí, assim que eu comecei, um ano, 2 anos de empresa, eu comecei a fazer algumas viagens dentro do Brasil. Eu nunca me esqueço, a primeira viagem que eu fiz foi para São Luís do Maranhão. Bem longe, né? Muito Entrei longe. representante lá, e lá eu comecei, então, realmente, essa trajetória do comercial. Porque hoje, depois de tantos anos, hoje os comerciais daqui, eles, de 10, 15 anos para cá, eles têm uma rotina de viagem, mas na época não tinha. Então, aí eu comecei a fazer um trabalho, levava a amostra e fazia um trabalho, e a figura da época do Cláudio era muito forte com Via Scarpa, muito forte. Principalmente lá no Via Nordeste, Scarpa, né? no Nordeste, era considerada uma Ferrari brasileira, isso que eles chamavam. Então, tinha que desenvolver esse trabalho todo. E foi através do quê? Do cliente, tu conhecer o cliente, onde tu quer chegar, porque era uma marca, Suzana Santos, na época era uma marca nova. E aí fazia um sapato de couro, que não vendia lá para cima, um sapato caro, tinha que desenvolver tudo uma linha de produto, e a gente foi trabalhando isso. Começou no Suzano e depois migrou-se para a Renata Mel. Então aí eu fiz, sabe aquele trabalho de você levar o sapato, você ir lá e vender, e lá você comprar um par de sapatos, você vinha aqui desenvolver, e na próxima viagem, que era 30, 45 dias, você levava o sapato, tirava o pedido. Então e aí começou, e a gente foi desenvolvendo, e foi abrindo representantes, e foi fazendo toda essa trajetória nesses últimos 24 anos que eu fiquei na Suzana, né, no grupo Suzana Santos. O que mudou de lá para cá, cara, hoje fala-se muito em inteligência artificial, rede social, Instagram, enfim, né? Mas eu não consigo hoje ainda ver uma outra forma de ter um comercial que atue só através de rede social. E o comercial é aquele que realmente aperta muito o cliente, aquele cara que não se torna teu cliente, se torna teu amigo. E isso sabe, você ir aqui no comércio, você ir lá, tem um bom vendedor, ele chega, aperta a sua mão e te cativa, é a mesma coisa, trabalho mesmo. Então, o que mudou de lá para cá, mudou que antigamente, quando eu comecei a viajar, não tinha celular, cara. Chegava à noite e tinha que ligar do hotel para casa. Sim. Né? Ou passar um fax, né? E hoje nós temos tudo a ferramenta dos smartphones, enfim, né, das redes sociais. Mas antigamente nós tínhamos que ir na vitrine com uma máquina digital, bater uma foto, tinha que revelar, e fazer o sapato e desenvolver, e assim a gente começou esse trabalho, e depois se tornou gostoso, porque tu ia lá, tu fazia pesquisa, tu conversava com o vendedor de loja, tu trazia para cá, tu desenvolvia o produto, tu ia lá vender de novo, e aí, cara, então começou, aí a fábrica descontou, começou com 1.200, foi para 1.000, foi para 2.000, e foi para 10.000, e foi para 15.000, foi o nosso limite de São João Batista, depois levou as unidades para a Bahia, e a gente atingiu 25.000 pares, assim, quando eu me desliguei da empresa. Mas foi todo um trabalho de formiguinha, começar do zero. E aí, depois com o tempo, foram outros profissionais, foram se aperfeiçoando, foram viajando, né? Aí, mas o que desbravou lá mesmo foi o Cláudio, depois veio eu, e aí depois veio a Sheila, eu acho que começou a trabalhar também. Então, nós fomos os desbravadores desse negócio aí. Tem o Zé Filho também, né? O Zé veio bem depois, né? Veio depois. Quando eu viajava, o Zé era representante e a gente volta meio pegava voos para Manaus, mas o Zé estava iniciando. O Zé veio bem depois. Já pegou um caminho meio aberto. Um caminho bem melhor, né? Mas o que me chama bastante atenção, assim, a gente já trouxe aqui diversos empresários e todos eles falam essa mesma situação, que tudo começou pequeno, né? Com 40, já teve empresário que trouxe aqui fazendo 40 pares de sapato dia, hoje estão fazendo 400. Alguns começaram com, né, vocês com 200 chegaram a 25.000 par.
Né? Tudo é uma construção que inicia sempre de baixo para cima, né? Nunca se começa de cima, geralmente de cima para baixo dá algum problema no meio do caminho, né? Algum problema de processo, algum problema de qualidade, e assim por diante. Mas outro ponto que me chama bastante atenção é que até ontem eu escutei muito as pessoas falando na nossa visita técnica que a gente fez aí, que a relação humana, a relação interpessoal, ela não vai morrer com o avanço da tecnologia. Ainda assim, as relações, o corpo a corpo, né, é muito relevante para firmar ainda mais as parcerias e gerar credibilidade. Né? Então, esse movimento de sair daqui de Santa Catarina e ir para o Nordeste, fazer esse trabalho, né, voltar de novo com a informação e aplicar essas mudanças necessárias para voltar de novo lá no Nordeste com aí sim o produto finalizado, daquilo que realmente o cliente, né, desejava naquele momento e entregar aquele produto, ainda vai permanecer por mais que a gente tenha aí o smartphone disponível, por mais que a gente tenha tecnologia artificial disponível e por mais que daqui a pouco a gente tenha robôs, né, trabalhando em funções que hoje o humano está ali muito inserido, ainda assim as relações humanas vão permanecer, né? As pessoas se conectam com pessoas, né? Não tem como se conectar com um equipamento, com uma ferramenta. Então, Não. Eu também não acredito nisso e isso já vem há anos, né, falando. Eu lembro que eu entrei na faculdade em 1995. 1995. E falava-se que as máquinas iriam dominar o trabalho, que ninguém vai ter mais trabalho. Quando chegar no ano 2000, não terá mais trabalho para as pessoas. Gente, continua igual. tá faltando, na verdade, Tá, mão de obra tá porque tem faltando oferta mão de demais, né? obra, né? Quanto trabalho que a gente tem, né, Cássio? Né? Às vezes, quantas vagas abertas, né? Lá e, nossa, esse ano mesmo, complicado, tá? De achar mão de E obra. tá todos os setores, tá? A gente... Não é somente o setor calçadista ou somente o comércio São João Batista. É todos os setores. Que é um setor que eu imaginava que talvez não tinha tanta dificuldade para encontrar pessoas para trabalhar, principalmente a nova geração, era o setor de tecnologia. E é um que está sofrendo muito. Tanto que estão fazendo muitos esforços para contratar os famosos 50 mais, né? Pessoas que já estão aposentadas, que não têm tanta facilidade ou domínio da tecnologia, mas estão preparando a empresa para recebê-los e principalmente educá-los com conhecimento, com treinamento, para que eles possam, de uma forma ou outra, ajustar e ajudar essa falta de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia. Recentemente eu tive em Rio do Sul conhecendo a Magazord, uma empresa que trabalha com e-commerce e tem vários clientes aqui em São João Batista também, e do setor de indústria, eles trabalham muito B2B. Praticamente vai abrir agora em 2025 250 vagas. E porque eles atuam muito em Santa Catarina, e vão começar a atuar agora no Sudeste e Nordeste. Na verdade, todo o país, né? Norte também. Então, estão com vagas em aberto, muita vaga em aberto. E só que falta o quê? Falta mão de obra, falta pessoas. Né? E fabricar pessoas não é fácil, né? As famílias estão cada vez, a gente viu na visita técnica lá, diminuindo, né? Geralmente a gente viu, estão na quinta geração, da quinta geração até agora, numa família que a gente foi visitar, né, mais de 50% por geração diminuindo a quantidade de filhos. Né? Então, começou lá com, sei lá, 18 e parou agora para a última geração com 2 filhos. Com 2 filhos. Na quinta geração. Então, olha o quanto que, querendo ou não, o Brasil vai sofrer. Está sofrendo e vai sofrer ainda mais. E aí vem, talvez, utilizar, fazer o equilíbrio, né, entre o ser humano e a tecnologia, as ferramentas disponíveis. Imagine, 30 anos atrás, teria CRM disponível para a gente poder alimentar ali e conhecer de fato o que o cliente está necessitando. E até mesmo porque que naquela visita que a gente fez ele não quis comprar da gente e o que a gente tem que fazer para poder, na próxima visita, fazer ele comprar. Isso, se tivesse há 30 anos atrás, melhoraria muito o nosso ambiente de negócio. Né? É um ponto que eu queria tocar, né? Falando até por Cássio nesse sentido. Nós temos o Brasil, que é um país com dimensões continentais. Então, eu fico pensando, 30 anos atrás, você sai aqui de São João Batista, vai para o Nordeste, no caso, no Maranhão.
Queria entender, lógico, não necessariamente somente o Maranhão, mas dentro desse teu início de visitas, de desbravar o Brasil, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou e qual foram os principais insights? Que tipo assim, caramba, nunca paramos para pensar que essa região precisava disso. É que nem uma vez eu conversando, cara, vender bota no Nordeste só se for em região que tem vaquejado ou Barretos, que nem é Nordeste, mas regiões que tem um apelo mais country, mas bota não funciona no Ceará. Por exemplo, eu sou cearense, bota não funciona no Ceará. O Ceará é quente de dezembro a janeiro. Então, eu queria ver de ti, tipo assim, e como foi trazer essas informações aqui para a fábrica e falar, gente, isso que a gente está fazendo aqui para lá tá tudo errado. E como foi eles olharem assim, como assim errado? Foi fácil, eles entenderam de primeira, ou teve um trabalho de convencimento? Explicar um pouco como é que foi esse choque de cultura que deve ter existido. A gente participou de nunca me esqueço, a gente foi em uma das primeiras feiras da empresa participar de uma Coromó de São Paulo. Aí chegamos lá e fez só coleção de botas. Era só bota, sapato fechado. Aí chegava o pessoal, mas a gente é lá do Nordeste, não tem uma sandália pra gente, mas não era só o nosso stand, era todo mundo. Então era assim uma reclamação muito grande dos clientes. Então, tem uma oportunidade a ser explorado, algo deve ser feito, tem que ser feito, né? E quando eu acho que hoje funciona a mesma coisa, às vezes as pessoas me chegam e perguntam, eu quero abrir uma empresa hoje, eu quero abrir uma fábrica para mim, quer abrir uma fábrica, não. Mas que mercado tu quer atingir? Que produto tu quer fazer? Qual a faixa de preço? Porque é fácil abrir uma empresa, vou fazer sapato novo, vender para onde? Então muita gente abre uma empresa e eu quero definir o meu mercado. Então quando eu comecei a viajar, a gente já tinha uma noção que tinha que mudar a linha de produtos. Você já tinha uma mente aberta que tinha alguma coisa que vocês não conheciam ainda, mas que teria uma novidade ali. Porque a gente tinha representantes, tipo, vamos falar do Rio de Janeiro, que eles eram 2 irmãos. No interior do Rio vendia só bota no inverno, e aí no verão não vendia nada na capital. E no verão era o inverso. Vendia no interior e não vendia na capital. No mesmo estado tinha os 2 públicos, entendeu? E aí foi sim, aí tivemos que criar essa cultura dentro da empresa. Pegar a linha de produto direcionado, e na época, São João Batista, a gente não tinha, como tem hoje, vários estilistas, na época a gente tínhamos que fazer. Então, além de ser um comercial, tinha que ser um estilista. E a gente acabou desenvolvendo esses 2 lados, entendeu? Desenvolvendo essa habilidade. Essa habilidade de saber o produto que tínhamos que fazer. E aí começou assim, esse trabalho de formiguinha realmente. Ir lá a moda, nada se cria, na verdade, tudo se copia, né? Um copia do outro, ele aprimora, o outro vai copiando, vai aprimorando, quando olha, saiu um mix, porque todo mundo vai buscar informação do mesmo lugar. Uhum. Então todo mundo ia lá e buscava informação do Nordeste, mas cada um começou a criar o seu segmento. Então a gente deixou a Suzana Santos fazendo mais o produto de inverno e focou-se mais na linha do Nordeste, que a gente chamava, com a marca Renata Mello. Mas mudou-se sim a estrutura dentro da empresa, modelistas específicos para determinado produto, outro para uma linha mais fechada para a gente poder. Mas foi bem nessa questão, foi no passo a passo. No dia a dia, né? Vendo a necessidade e abastecendo a necessidade que o mercado, pelo que eu entendi, né? Pelo que o mercado pedia, né? Seria... Pegar a oportunidade, né? Porque a maior dificuldade que eu às vezes vejo no quesito de, às vezes, existe uma resistência. Mas a gente sempre fez assim, sempre deu certo. Por que vou ter que mudar agora? Mas vocês encontraram, né? Vocês tinham interesse de ir para o Nordeste, né? Então, automaticamente, adaptações teriam que ser feitas para o público de lá. Realmente, lá, a mulher usa muito a rasteirinha. É o que vende muito, tamanco, rasteirinha, porque é quente. Então, tem como você dar com calçado fechado o dia todo. Valdeia, mas comentasse que fosse sócia da lotérica durante 10 anos, isso. Uhum. E por que resolveu sair desse ramo?
Cheio de sorte. cheio de sorte, cheio de né? sorte, de encantamento, e- né? Então, não, a gente... Porque, William, o que que acontece numa casa lotérica? Ela é subsidiada, né? Seria um braço da Caixa, Uhum. né? É um braço bancário, né? Então, aí, o que que a gente desenvolvia? Um trabalho para a Caixa. A gente era, de certa forma, um terceirizado da Caixa, né? É isso, Uhum. né? No Aue aqui é isso, nas entrelinhas é isso. E a gente ficava aí, passava o dia inteiro contando dinheiro. Dinheiro e moeda. E dinheiro que não era Dinheiro, teu ainda, mais essa, né? então, né? Dinheiro, moedas que não era meu. E ficava o dia inteiro ali. Tinha a parte de encantamento, que era o cliente, eu adorava essa, né, essa parte ali, de estar jogando realmente com esse encantamento do jogo, lidando com os sonhos, né, e tudo mais. Olha, o que que você vai fazer? Tinha dia que eu pegava a equipe das meninas, ó, vamos trabalhar nos sonhos das... Que sonho você tem? Quer comprar uma lancha? Quer isso? Então, eu jogava muito para elas fazerem isso. Era o dia que a gente mais vendia, estourava de vender. Aí, né? A gente fazia os bolões e tal. E a gente cativava esse lado ali do cliente. Mas era aquilo, né? E aí também bateu a questão da insegurança, porque São João Batista passou por uma época bem danada com assaltos. Isso era em todos os comércios. A gente teve até movimentos, né, do CDL, próprio do CDL, que São João não aguentava 2015. mais. É isso. A gente fez a paralisação ali. Nossa, foi. E nós fomos assaltados 2 Eu vezes. ia fazer essa pergunta depois, né? Se eu não me engano, acho que a lotérica também teve a questão de assaltos. Teve. Na minha gestão, a gente foi assaltado 3 vezes. Né? 2 a mão armada e uma né, meliante ali que foi aí, me passa aí o que tu tem, e foi embora. E a segunda vez da mão armada, aí teve um estouro, arrombamento, né? teve um arrombamento. Não tinha ninguém, aí foi à noite. A gente estava em construção e eles arrombaram. Ali também foi esses danado casos é a ali. Polícia Federal quem cuida daí, no caso de vocês, lotérica também? Ou não, a polícia não, normal? a polícia Porque quando é a Caixa Econômica que teve aquela situação, é a polícia que... Federal é quem... Federal, Não, nossa, aqui é mais local. Teve ali federal, ali no arrombamento, porque aí era uma coisa maior, que foi no Banco do Brasil também. Na época, eles ligaram o assalto do banco, porque os dois foram na mesma noite. Eles ligaram o assalto do Banco do Brasil com a Casa Lotérica, mas não teve... Foram coisas distintas, depois a gente, né, na investigação foi vista que eram coisas distintas, não teve... E aí, aquilo aí é o último assalto mesmo, assim, né? O cara me pegou aí pelo pescoço, que eu tentei fechar a porta nele, aí não consegui e tal. Aí foi um meio punk, assim, para mim. E aí comecei já ali a questionar, né? Me questionar, é isso mesmo que eu quero? Vou ficar aqui presa e tal e tal. Aí eu tinha uma sociedade, também ali a sociedade não estava já fluindo, né, da forma que deveria. Então, eu disse, então vamos, ou vendemos ou cada uma contra a sua parte. Eu não quis, porque ele viajava muito, né? Ele vivia viajando e administrar sozinha era complicado por conta da segurança. Então, minha cunhada ficou, hoje ainda é dela, né? Toca muito bem lá. E foi isso. Aí eu saí, coloquei uma financeira para mim, né? Eu comprava recebíveis. E depois, só que daí teve aí a pandemia, a roda girou de novo. Quem compra recebíveis naquela época da pandemia, o dinheiro ficou todo fora, né? Aí eu e eles olhamos para o outro, meu Deus, o que vamos fazer agora, né? Foi um baque bem grande, até porque ele também tinha extinguido a sociedade dele. E a gente olhou um para o outro, ferrou, né?
Olhamos um pro outro assim, nossa, agora ferrou Depois a de gente ri, vez. né? Passa Depois a aqui. gente ri, é verdade, é verdade. E aí foi um período assim bem conturbado mesmo, a gente se viu, eu disse, nossa, e agora? Eu acho que não tem dinheiro aqui nem para mercado, assim, foi bem complicado. E aí foi aonde Às vezes que... quem olha close não vê os corre, né? Eita, Não vê, sabe, eita, o nossa, risco que muitas vezes a gente toma como empreendedor, como intraempreendedor, né? Eu tava comentando ali, não, as meninas estão querendo já fazer, eu digo, opa, calma, não é assim, porque é, a gente, como eu me considero um intraempreendedor, que é aquele empreendedor que empreende o negócio dos outros, porque eu dos não quero homens, correr muito risco, sim, nem posso correr risco, eu não sim, tenho crédito para correr tanto risco assim. Então eu prefiro empreendendo no negócio dos outros, empreendo dentro da CDL. Lógico, eu tenho minha empresa hoje de consultoria, mas ela é bem guardadinha às vezes, né, Tá Zé? tímida. Tá É mais tímida, tá Tati, tímida. né? Tendo alguns clientes muito específicos, assim, muito criterioso em relação a isso também. Mas é esse ponto, assim, que às vezes, assim, não, as pessoas olham assim, mas são empresários, a vida é tranquila, não tem perca de sono. Não, a gente perde sono sim e tem, às vezes, dúvidas em muitas coisas que a gente, né, ocorre no nosso dia a dia, ocorre nas decisões que a gente toma, né? Ninguém esperava uma pandemia como ocorreu, né? Eu sei o quanto, principalmente, o comerciante sofreu porque os seus negócios fecharam, né? De repente, alguns eram essencial, outros não eram, né? Nem existia essa palavra de mercado essencial, né? E aí, como se ninguém daqueles outros que ficaram fechados não tivesse boleto para pagar, né? Então, e aí é aquela coisa também que acontece às vezes da cultura, né? A gente já falou sobre isso, já critiquei muito isso, né? Tipo, se não me pago, eu também não pago ninguém, né? Então isso também ocorreu muito na pandemia e pega todo mundo, né? Pegou, acho que mais a classe média e alta do que o próprio mais pobre, porque querendo ou não teve um apoio maior do governo federal em relação a subsídios, né? Mas Ah, não, trazendo mas essa vida de empreendedor é eita atrás de eita. Trazendo essa parte, né, e aí em 2020, ali na pandemia, vocês se viram na situação de a empresa de recebíveis ali, de compra de recebíveis, viu o dinheiro tudo na mão dos outros, Sim, praticamente. sim. E aí, nessa época que surgiu também a Trixões, né? Não, aí a Trechões, né, chegamos numa conclusão ali familiar, né, Cássio, na época que diz, não, nós não temos outra oportunidade, né? É por isso, às vezes, até como eu já passo a palavra para ele, porque o que acontece? Hoje nós temos excesso de oportunidade. Eu sempre falo para os jovens e para todas as pessoas, né, que às vezes têm um sonho de fazer tal coisa ou fica sempre indeciso. Quando a gente tem um excesso de oportunidade, tu acaba não fazendo nada. A verdade é essa, né? Porque fica indeciso aqui, lá, não sabe por quê. Sim. Porque, aí não. Agora, quando tu não tem, só tem uma e é aquela ali, e a gente se viu como família que nós só tínhamos aquela oportunidade. Né, que eu sei fazer sapato, né? Que é como ele comenta. Ele comentou, né? Aí eu deixo essa criação da Trechões aí mais com ele. Nós dois somos sócios, né? Eu fico com a parte de gestão financeira e RH, e ele tem toda a parte aí criativa e comercial, né? Ele que desenvolve e tudo mais. Como você falou, né? Na verdade, você tem um certo medo de ser um empresário. E assim, mas toda pessoa, ela tem em si a vontade de ser um empresário. Falta, às vezes, uma impulsão, falta a própria coragem de ser um empresário, mas todo mundo nasce empresário, né? Eu, com 16 anos, o meu tio me convidou para ser sócio com ele e fazer uma safra de fumo. E eu comprei a ideia com ele, ganhei muito dinheiro. Quando acabou aquela safra, não quero isso para mim não. Aí comecei nessa escritório de contabilidade, já fui para Parô, saí da Parô, fui para a Suzano, depois de 3 anos de Suzano, fui convidado para fazer parte do quadro societário. Aí saí
saí da Suzana, começamos, a ideia era montar uma construtora, coloquei uma construtora, né? Mas eu olhei para a construtora e falei, mas isso aqui não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer sapato, porque eu sei fazer sapato. E aí eu estava um dia lá na obra, lá na construção, sentei lá e disse, pô, um negócio bom, tá bonito, tá legal, mas aqui, como tá aqui, eu não tô feliz, cara. Aí estourou a pandemia, né? A parte financeira da financeira que ela tinha estava meio tumultuada. Pô, mas o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é sapato. Os clientes me ligavam, daí, Cássio, tu vai voltar, o que tu vai fazer? Porque os clientes hoje não são clientes, são amigos. Uhum. Né? Ainda Sim. ontem eu estava com um cliente aí, fui jantar com ele, é uma amizade de 30 anos, então sabe quanto precisa naquela semana, pô, preciso de 1000 pares hoje, tu liga pro cara, ó, o que tu tá precisando? Eu tenho 1000 pares de sapato para te vender. Então esses caras começaram a me cobrar. E outros colegas também do dia a dia, pô, Cássio, vamos fazer uma coisa, eu sou teu parceiro, tipo o Misso hoje, que é o meu modelista, ele que me chama, Cássio, eu vou montar um escritório de modelagem, eu faço modelagem para ti. Sabe, as pessoas puxando a gente que não queriam ver a gente longe. Os clientes dizendo, pô, tu não pode ficar 6 meses fora, tu tem que vir. E tudo isso começou a pesar. Aí eu cheguei em casa e marquei uma reunião com a família. Disse, ó, cara, como a gente tá a pandemia daqui a pouco passa, a gente vai se virar, mas o que eu gosto de fazer, o que eu amo, o que eu sei fazer é sapato. E eu tô querendo botar uma fábrica. Aí a Leia olhou para trás assim, quer ajudar? Eu falei, não, eu estou contigo. Aí o Matheus, 14 anos, não, pai, o que você fizer, pai, pode contar comigo. E aí os dois compraram a ideia, aí eu comecei no outro dia já. Comecei a ver galpão, comecei a ver isso, comecei a ver aquilo. Isso foi em março. Maio começamos já modelagem, botar modelos para a rua, e em agosto começamos a faturar. Foi assim bem... E aí a pandemia, nós estávamos vivendo pandemia. Para muita gente a pandemia foi horrível, para muitas pessoas a pandemia foi doída, né? Mas para mim, na época, para a gente, na época que começou a empresa, foi boa. Por quê? Porque o mercado ficou desabastecido, as fábricas estavam todas paradas. Então, quando todo mundo estava, o que eu vou fazer com os funcionários, o que eu vou fazer, eu estava preparando modelagem, estava articulando os clientes e estava me projetando para venda. Quando o mercado abriu, Tu já estava pronto. Tá tudo pronto. Estava junto, agosto, né? Setembro já foi, final de ano foi ótimo. E A gente está falando aqui na parte econômica, né? Porque a pandemia realmente foi triste, né? Sim, não sim, quer sim. dizer esse lado, É. a gente fala como E aí a gente lado começou a econômico, né? empresa, Começou a empresa com... Eu sempre digo, a empresa, primeiro tem que fazer um par. Depois tem que fazer 10, 20, 50, 100, 200. E hoje, graças a Deus, a gente faz 1000 pares. Um sapato, não é um sapato popular, é um sapato um pouco melhorado. Porque São João tem que buscar essa cultura do polo lançador de moda, que a gente está meio deixando esse lado, a gente está pensando muito no volume, um pouco no produto. A questão do plant label tá dominando muito, né? E acaba perdendo um pouco o valor do produto, né? E eu, Cássio, eu procuro ir num outro caminho, não entro na briga do preço, eu gosto disso. E aí começou a história da Três. Hoje já estamos com quase 5 anos, né? Uhum. E Três é por conta de nós três, né? Cássio, Valdeir e Matheus, que a gente né, tem essa história, essa história aí. E o menino comprou a ideia, esse que é importante. Ele, né, quando ele tinha 14 anos, nós não precisávamos, né, Cássio, chamar ele para ir. Ele comprou a ideia mesmo, assim. Ele ia, disse, filho, fica em casa hoje para estudar, você tem prova. Tá louca? Não, ele chegava do Sene, meia hora da tarde, almoçava, botava a mochila nas costas, que ele gostava de jogar futebol depois de ir na empresa, pegava a bicicleta, ele ia de bicicleta para ter a autonomia dele. Ele ia de bicicleta, onde a gente mora, até na empresa. E assim ele fez até hoje, assim. A gente nunca chamou,
nunca brigou porque estava, sabe, matando o serviço, né? A gente chama, não mata serviço, a gente fala para ele, né? Fica aí matando serviço. E, né, Cássia, ele hoje, e aí o ano que terminou, agora de 2023, a gente saiu em dezembro, a gente teve uma funcionária que era do comercial, ela pediu demissão, e a gente começou janeiro sem ninguém, né, Cássio? Né? Sem ninguém no comercial. E agora? Acha quem? Aí o Cássio é muito estrategista, é o Matheus. Ele já estava aí nesse Filho processo. De peixe, né? Já estava nesse processo de introduzir ele, né? No que o pai faz. Mas, e agora, né? Colocando. Ele disse, vai lá, vai fazer. E hoje já está 1 ano. E hoje mesmo ele na sala, ele disse assim para mim, ô mãe, pá, esse ano eu fiz coisa, hein? Pá, olhando, é porque a gente esquece, né, mãe? A gente esquece, filho. Cara, olhando agora para trás aqui, ó, meu, já fiz tanta coisa, né? Já fizesse muita coisa. Né? Assumiu, né? Assumi o comercial, basicamente tudo. Hoje já levei para a Europa agora no mês de fevereiro, março desse ano já foi comigo, já está dando espetáculo na modelagem. Agora começou já, as feiras já está fazendo, agora já comecei a marcar a viagem para ele para o ano que vem já começar a conhecer alguns clientes também. E está no ramo. Introduzindo. É isso aí. E uma pergunta que eu tenho para a Valdeia é sobre... Hoje tu não atua somente na área administrativa do negócio, né? Tu também tem outras atividades, quem sabe. Conta um pouquinho para nossa audiência, até para o Zé conhecer também essa questão. Trabalha com a questão da inteligência emocional, essa questão né, da mulher, da valorização da mulher. E tens um livro também, né? Tenho. Então, junto a isso, a todo esse meio aí empresarial, né, que a gente é do trabalho, eu digo assim, a pessoa que tem essa coisa do trabalho, ele diz muitas vezes assim para mim, meu, tu gosta de rolo e confusão, né, mulher? Tá sempre com rolo, tá igual a curva de rio, rapaz. Tudo quer para tudo ali, para né? ali, que isso? Eu disse, não, mas essa sou eu, né? Eu preciso estar sempre em movimento. O movimento me faz bem. Então, aí eu tive uma crise dos 40 muito forte, hoje eu tenho 51. Aí, na crise dos 40, eu cheguei para ele e disse, eu preciso estudar, preciso voltar a estudar. Já estava na lotérica na época. Eu tenho um vazio existencial muito grande comigo, eu preciso estudar. Eu disse, tá bom, mulher, vai. Ele sempre me incentivou. Vai, tu vai estudar onde? Eu vou para Curitiba. Nossa, não tem coisa mais perto, né? Ou mais longe para ir? Que podia, mas também não podia tão longe, né? E aí, uma vez por mês, eu ia, conciliei ali tudo, uma vez por mês eu ia a Curitiba, que era logoterapia, do Viktor Frankl, que passou na Alemanha nazista lá, ele estava, né, era um integrante, e saiu de lá, então criou a logoterapia, que é uma análise existencial do sentido da vida, ele fala sobre isso. Me apaixonei, né, com isso, e de lá para cá eu não parei mais. Então, são 11 anos aí voltado para um estudo do ser humano. Aí passei pela psicogenealogia, que é um estudo da família, como a gente viu ontem, né, dessa migrar. Fiquei feliz, olha, cara, o cara tinha até a 9ª geração, né? Então, a psicogenealogia fala e estuda sobre isso, traumas geracionais, enfim, todo aquele contexto aí. Depois fiz constelação familiar. Depois fui para a contoterapia, que é uma terapia através dos contos de fada, dos contos. Me apaixonei ali também. E depois eu fui para uma formação em storytelling em São Paulo, daí. Aí, de novo, ele disse, vai, tá indo... Tá indo mais longe, né? Vai um pouco mais longe, né? Subindo um pouco mais, né? Mas ele está sempre aí me apoiando e
Tá, mulher, vai, mulher, vai, mulher. E aí esse do storytelling também, eu sou apaixonada e eu digo, não, é aqui que eu vou parar. É nas histórias, nos contos, nesse encantamento através das histórias. E as histórias não tem só um encantamento, ela tem cura também, né? Uma vez que tu escuta a história do Cássio, né, como é que ele fazia 30 anos, vocês vão ficar gravado. A gente grava muito mais uma história do que dados. Se ele desse dados para você, alguma coisa vocês iriam lembrar, depois iriam esquecer. Agora, uma história daqui a 10, 15 anos vocês vão lembrar. Então, as histórias, ela tem um poder muito grande, né? Então, por isso que hoje está aí muito, né? Conecta com pessoas e tal. Por quê? Pessoas são histórias. E a nossa base é da história, né? E aí, junto a isso, tem esse movimento com as mulheres. A gente formou com a Thaís da Maria Gourmet o Grupo Águia. O Grupo Águia está aí 2 anos. A gente está vendo um movimento muito legal em relação a ele. Ontem à noite ainda ele disse, a gerente do Banco do Brasil disse para mim, o ano que vem pode contar com o Banco do Brasil no Grupo Águia. Então, é um movimento legal, né? Que a gente vê assim, que está sendo reconhecido, né? E ainda ele falou, poxa, o Grupo Águia está começando. Eu disse, tá começando. E, paralelo a isso, eu faço narração da Bíblia já há 1 ano. Agora, dezembro, está fazendo 1 ano que eu tenho uma galera que me acompanha às 6h30 da manhã, de segunda a sábado. Também fiz aí veio o livro Metáforas Terapêuticas, sou em parceria com outras mulheres. Também tenho o Baralho da Prosperidade. Então, também em parceria com outras mulheres, né? A gente acaba não divulgando tanto, porque, na verdade, tem um ato falho aqui meu que eu não sei me vender. A gente 2, então. ensina aí os outros, vai fazer, né? Mas me vender, não. Esse aqui, ele disse para mim, meu Deus, né? Tu é ruim de venda. Eu disse, sou ruim de venda. Ele disse, se eu tivesse que... Eu já estava, eu disse, eu sei, vou pegar tu para me vender. A gente brinca aí. Então, nesse movimento todo, eu identifiquei que eu gosto de pessoas, né, de histórias e estar numa roda de conversa. Então, hoje, eu me denomino empresária. Eu tenho a minha função na Trinchões, né, que sou empresária. Primeiro de tudo, eu sou empresária, né? E eu tenho a minha paixão, que eu digo assim, então, que esse eu vi o sentido da vida, que é, então, esse movimento do lado do desenvolvimento humano, que não tem como. O outro te desenvolve para lidar com as pessoas que estão vindo e que estão junto com a gente, ou tu fica por ali, né? Tu fica solo, né? Fica só. Mas, Cássio, tem sempre um lado bom, né? É preferível ou segurar um pouquinho do que empurrar. Eu prefiro segurar. Essa opinião, né? Precisa dar uma seguradinha do que ter que empurrar. Vai, mulher, vai pra Curitiba, vai pra São Paulo. Então, é preferível segurar. Mas é um trabalho, quando a gente fala, né? Principalmente de... eu não conheço tão profundamente a questão da constelação familiar. Mas quando a gente fala de cuidar de pessoas, né? Cuidar de família, cuidar um pouco da questão dos traumas, que até recentemente eu fiz uma visita técnica numa empresa aqui de Santa Catarina, ali em Palhoça, uma das maiores do Brasil hoje. Tem 4 empresas que fazem hoje cadeira odontológica no Brasil. Ela é a que tem 80% do mercado, né? E essa Olsen é o nome da empresa. E essa empresa, ela tem um programa interno que melhorou muito o turnover deles. Eles tinham um grande problema de falta de mão de obra, porque eles têm aquela questão da indústria verticalizada. Então, todo o processo deles, até a parte de siderúrgica, é produzida dentro do polo fabril. Então, eles tinham uma grande dificuldade, principalmente na parte de pesada, né? De solda, de fuzilagem, que eles perdem muito para o mercado de Joinville, que o salário base lá é muito diferente de Palhoça, né? E aí, o que acontece? Para diminuir um pouco o turnover, eles criaram lá um programa, e um dos programas era essa parte de ter um coach financeiro, porque identificaram que umas pessoas tinham muito problema financeiro, estava todo mundo pegando vale lá. Outra questão é um coach emocional, porque identificaram principalmente, né, que as pessoas que estavam inseridas, principalmente as mulheres, tinham muito trauma, foram abusadas, né? O homem também, traumas em relação à violência, porque o pai era alcoólatra. Então, isso tudo mexia com a parte produtiva. E eles têm também um nutricionista também.
Então, fazia um programa com 10 colaboradores por semestre para poder exatamente melhorar o desempenho deles. Então, isso trouxe diminuição de turnover do negócio e uma produtividade muito maior e principalmente a felicidade do colaborador dentro da empresa. E se a gente for olhar isso no DRE, é um custo muito menor do que você dar benefícios financeiros, né? Sei lá, dar um aumento de salário fora da base, dar uma questão de alimentação, dar uma cesta, o que for, que muitas vezes se torna comum, né? A gente não vê a diferença e nada melhor do que você, de uma forma ou outra, através do teu conhecimento, transformar a vida das pessoas, que é o processo que hoje, querendo ou não, o Grupo Águia ali faz com as mulheres, né? Então, parabéns pelo projeto, né? E a gente está chegando ao final desse podcast, é bem simples e rápido. Passa rápido pra caramba. Passa bem rápido. Né? E não sei se o Zé tem uma pergunta para fazer, Zé, é a tua hora. Não, Geralmente na o Zé verdade- faz 2, 3, até 4 perguntas numa só. Depois desse bullying, eu parei de fazer isso. Eu fico me segurando. Mas eu queria, na verdade, nem perguntar, mas é fazer um comentário que é muito interessante esse seu trabalho de conversar, né? De conhecer as histórias, né? Que eu tenho uma agência com minha esposa, né? A gente faz trabalho com publicidade, brand e negócio, né? Como se fosse um hub de comunicação, né? A gente faz a gestão da marca. E o William passou por esse processo com a gente e a gente trabalha com a metodologia do Simon Sinek, que é o Golden Circle, que é o porquê, o como e o quê. E a gente tem até o exemplo do William como case. A gente sempre pergunta, mas por que tu quer montar essa empresa? Por quê? Como é que é a tua história? Onde é que a tua história se conecta com o que você faz? Ah, não tem nada a ver. Cara, fala o seguinte, só me manda um áudio, eu peço sempre por áudio, porque a pessoa fica se ouvindo. Me manda um áudio contando história. Contando tua história. Como é que tu era quando era criança, como é que foi tuas dificuldades, tuas vidas, tuas coisas. E automaticamente, ao se ouvir, ele fala, cara, tá aí que eu nunca tinha parado pra pensar que isso que eu faço hoje foi por causa disso. Foi uma necessidade que eu tive. Eu tomei essa iniciativa porque quando eu era pequeno eu precisei disso daqui, ou eu sempre gostei disso, mas eu nunca imaginei que isso fosse se conectar com o que eu faço hoje. E são histórias fantásticas. E a gente vai ver exatamente esse ponto, que é também o que conecta com o Cássio, que é... Eu estava até conversando com um cliente esses dias sobre isso. Ele falou assim, cara, ele nos procurou para poder fazer a parte da marca dele, da parte do brand, né? E a gente comentou, cara, o brand começa com o negócio, começa com a gestão. Então me diz aqui, qual é o teu produto? Ah, meu produto é esse. Acho que era até bolo, ela trabalha com bolo com bolos. Tá, você trabalha com bolo, confeitaria. Com o que tu faz que os teus concorrentes não fazem? Qual é o teu gap de mercado, né? O que dor tu tá querendo resolver? Ah, eu entrego bolo e afeto. Os clientes normalmente quem faz bolo, às vezes, recebe ali um produto, não tem a conversa, não pergunta, não tem... Eu entrego muito afeto, muita atenção. Digo, já entendemos qual é o teu diferencial. Vamos trabalhar em cima disso. E por que tu quer montar essa empresa de bolo? E a pessoa vai descrevendo. E a gente consegue conectar. Porque é exatamente esse ponto, né? As histórias é o que nos conecta. Né? Eu tenho um hábito com a minha esposa, fim de semana a gente sempre procura ver filmes, documentários, séries inspiracionais. A gente pegou, acho que foi na Max, ou foi no Netflix, a gente viu do Ralph Lauren, a gente viu da Coco Chanel, vimos do Enzo Ferrari, vimos do Steve Jobs, porque você começa a entender, cara, por isso que isso existe. Então, até mesmo antes de encerrar, porque eu achei que nós estamos com o prazo estourado, por último foi a história da Jacuzzi, aquela banheira, né, de águas, né? Na realidade, a empresa Jacuzzi, ela fazia outro produto, que eu não vou lembrar o que é, mas é um produto comum. Mas o filho do cara nasceu com um problema no corporal que só o jato de água morna fazia com que ele conseguisse relaxar. Ele passava um dia tendo crise. E o cara desenvolveu a Jacuzzi, batizou com o sobrenome dele, para poder beneficiar o filho. E as pessoas, ao descobrirem os benefícios, se tornou um negócio maior do que um negócio que ele tinha. Por quê? Porque foi uma história. Eu falei, cara, que bacana, minha esposa, se eu já queria ter uma Jacuzzi, agora eu quero ter mesmo. Eu digo, não, devagar, minha filha. Mas essas histórias que conectam, né? E é interessante a gente pegar esse feeling, né? De entender que realmente a inteligência artificial ela não vai conseguir... Não. Ela pode até contar uma história, mas criar histórias
Só o ser Ela humano pode consegue ter. organizar a tua história, que É. às vezes a gente não consegue. A coisa mais difícil que tem verdade. é você dizer assim, quem é você, conte a sua história. Nossa, até para gente que estuda isso, dizer, e agora, como é que eu vou organizar isso? Agora, a inteligência artificial, se você for lá colocar alguns pontos da sua história, vai ser ali, nossa, tu vai sair com uma narrativa linda, maravilhosa. Só que, não, né? Não vai tirar isso da gente, que realmente é contar com ênfase, com emoção, com alto e baixo de som, isso a inteligência não faz, né? Porque isso é nosso. É verdade. É nosso. O Zé, ele tem essa empresa junto com a esposa dele de brand, né? E eu acho bem bacana essa questão dele usar o modelo do Golden Circle, porque muitas vezes a gente não sabe o porquê, né? A gente montou um negócio, né? Para que a gente montou aquele negócio de fato? Eu sempre uso algo para o comerciante, principalmente, que é quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Esse dia eu até passei com a minha esposa na frente de um comércio, Zé, e perguntei para ela, olha lá, Cláudia, de roupa, de vestuário a material de construção. Será que vende? Será que dá conta, né, de atender um público tão diverso assim, né? E aí a mulher, deve vender bastante, né? Digo, olha, tenho minhas dúvidas. Porque realmente sim, né? Primeiro você entender a necessidade, a dor. Eu fui numa palestra recentemente de um cara que, né, até eu comentei, o Zé parece o Joel J, só falta te conhecer um pouquinho. Um pouquinho mais bronzeadinho. E ele falou uma situação que quer ganhar dinheiro? O dinheiro está onde? Onde é que o dinheiro está? O dinheiro está na solução do problema. Primeiro identifique o problema, a dor. Né? Então, a dor do mercado, né? A dor do setor. Então, por exemplo, hoje, né? Não adianta eu entrar em guerra de preço, não adianta eu entrar em plant label, não adianta eu ter aqui talvez uma produção inteira para dentro de um único magazine. Né? Eu vou ficar refém, assim que o fosso de Potter vai me atingir, né? Que é a barganha do cliente em cima do fornecedor, né? E automaticamente eu vou perder minha essência, porque se eu tenho um porquê que eu montei a Trichoice ali, né? E foi para um público específico, né? Eu vou perder isso, porque automaticamente o cliente vai começar a colocar a regra e o DNA dele em cima do meu negócio. Exatamente. E o ponto interessante é exatamente isso. Porque se você constrói algo sem essência, sem características, você é substituível. O cara vai... Não digo que você ficar um pouco mais caro, ele troca você por outro. Por quê? Porque você não tem um diferencial. Zé, a gente fez uma visita técnica, a Rodeia participou com a gente, com a CDL Mulher, lá em Pomerode. E o que mais me chamou a atenção foi, eles identificaram o diferencial competitivo deles. Todas as pessoas que a gente visitou praticamente 6 negócios, né? Exceto a CDL, vamos lá. A CDL também identificou lá uma oportunidade de mercado. Com menos de 10 anos, praticamente a gente tem quase a mesma quantidade de associados que a gente tem com 42. Mas lógico, porque identificaram uma oportunidade daquela cidade. Que começou a ser construída recentemente. Pomerode teve um boom praticamente há 4, 5 anos. Né? Mas por quê? Porque os empresários perceberam que não dependiam do setor público para fazer os seus negócios evoluir. O setor público é um parceiro, um apoiador, utilizar as ferramentas que existiam disponíveis. Por exemplo, o próprio Sebrae, né? Utilizaram a sua própria cultura, foram buscar lá na 9ª geração, por exemplo, né? De uma família lá, qual era a essência deles e da forma deles, simples, estão fazendo com que cada um ganhe o seu dinheiro num espírito coletivo. Foi isso que me chamou muita atenção, sabe? Pessoas usando toda a estrutura de uma cidade, toda a estrutura de uma questão de brand que foi colocado em relação ao Pomerode para juntos crescer, né? E numa do que a gente foi, que foi a cervejaria, o empresário lá, que é o proprietário, fez a palestra, deixou muito claro. Eu só uso 4 ingredientes para fazer a cerveja. Minha cerveja tem um DNA de pura Alemanha. E eu poderia utilizar muito mais produtos, né, insumos ali iniciais, poderiam reduzir muito a minha parte produtiva, mas eu perderia o meu DNA, perderia o meu diferencial competitivo. As pessoas querem vir aqui na minha cervejaria, em Pomerode, para ver uma verdadeira puro malte em relação à Alemanha, uma verdadeira cerveja alemã. Então isso fica de lição para a nossa audiência. Identifique de fato, né, o seu porquê,
o seu DNA, vai buscar o como fazer e para quem fazer, né? Exatamente. Então, isso é bastante importante. Zé, alcança para nós aí os nossos mimos aí para os nossos Eu convidados. entrego um, você entrega outro. Ah, que legal. No 3? É. 1, 2, Um, 3. 2, 3 e olha só, um presente para vocês quando estiverem lá na Trichois, Isso. tomar um café ou em casa, né? Tomar um café, um chá, lembrar desse momento com a gente. Muito obrigado. A gente sempre pede para que os nossos convidados também deixem aqui uma mensagem, deixem uma dica, né? Deixem aqui as suas últimas palavras para nossa audiência, para poder, de fato, assim, a gente marcar esse momento. E para mim é uma honra, Cássio, poder tê-lo aqui, não desmerecendo a Valdeia, mas por uma questão que eu trabalhei muitos anos lá no Pontão e sempre a dona Ana, né, minha falecida sogra, sempre falava muito bem de você e gostava muito do seu atendimento. E isso é bastante importante a gente trazer, porque às vezes ele nem sabe, né? Uhum. Então, eu acho que eu lhe vi uma única vez, eu fiquei 10 anos lá, eu lhe vi uma única vez que eu ficava muito no depósito, né? Eu digo, pô, um dia eu cheguei lá, tava o Cássio lá atendendo a Aninha, o Daniel, e como cumprimentou com uma amiga cordialidade. querida que se foi. Mas a mensagem da minha parte, eu digo que usar sempre a persistência, né? Um empresário, um empreendedor sem persistência, sem acreditar no sonho, ele não vai para frente, né? Cuidar muito da saúde mental, muito, 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 porque a gente precisa, né? Porque o CNPJ não morre, né? Agora o dono do CNPJ morre e se ele não estiver bem, estilhaça a todos, né? Então, que tenha persistência e cuide da sua saúde mental. Esse é o meu recado no dia de hoje. Eu agradeço a oportunidade, vim aqui para a gente falar um pouquinho do nosso dia a dia. A mensagem que eu deixo é a seguinte: se a gente fizer bem feito o que a gente sabe fazer, a gente vai colher um resultado, né? Se eu tenho um restaurante, eu faço hambúrguer, que eu faça o melhor hambúrguer. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Os resultados vão aparecer, né? É a mensagem que eu deixo. Show. Zé, obrigado. Eu agradeço Valeu, também gente. vocês, né? E aqui, para vocês, primeiro ponto que eu acho que é interessante, né? Que a gente aprendeu aqui. Faça o que você ama. Você pode até fazer algo que dê dinheiro, né? O Cássio trouxe o exemplo aqui que montou uma construtora, estava dando lucro, estava dando dinheiro, mas não era o que ele queria. O que ardia o coração dele. Faça aquilo que você ama. Se você não sabe o que você ama ainda, continue a procurar, não se acomode. E a dica de hoje, se você ficou até o final, estamos na reta final da campanha Compre Aqui, então aproveite, porque vai vir iPhone e vai vir moto. É isso aí. E isso a gente aprendeu também na visita técnica, né? A Dagmar, uma senhora ali de quase 70 anos lá, persistiu para ganhar dinheiro em muitas coisas e foi descobrir que o dinheiro estava no amor dela desde pequeno, que era trabalhar com velas e velas decorativas, que ela faz de forma criativa, artesanal, mão na massa de fato, ou mão na cera, né? Na parafina. Na parafina. Então, isso fica de lição pra gente. A gente tem que, de fato, assim, fazer aquilo que a gente ama, gosta. Parabéns, Cássio, parabéns, Valdeia, por trabalharem naquilo que gostam e estarem conduzindo a empresa e também trabalhando a parte sucessória com o Matheus. Um grande abraço para você, Matheus. Te vejo no CDL Jovem, não se esquece disso, tá bom? Nossa audiência, muito obrigado, que a gente se vê na próxima quinzena aqui com o CDL Talks. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.